tudo tenho a convicção de que eu sempre pelo lado bom, né? Ao lado dos trabalhadores, ao lado dos excluídos. Eu nasci na cidade de Içara, né? Município de Içara, que na época ainda era distrito de Criciúma. Meus pais eram Anselmo Fortunato Dias e Cândida Borges Dias. Eu tive 6 irmãos, o único ainda que sobrevive sou eu. E morei até 10 anos, eu creio, lá em Içara, e depois eu fui estudar. Eu frequentei o seminário Nossa Senhora das Dores, na cidade de Turvo, da ordem religiosa Servas de Maria. Eu fiz lá o meu curso secundário. Do seminário eu vim estudar em Florianópolis, em 1959. Aqui eu fiz o clássico, né? Aonde isso? No Instituto de Educação Dias Velho. Depois entrei na faculdade de Direito através do vestibular, que na época ainda se fazia oral e escrito. A faculdade funcionava aqui na Esteve Júnior. Ainda hoje está lá o prédio. E só em 60, 61 é que foi criada a Universidade Federal de Santa Catarina. E ainda demoraram alguns anos para a construção do campus. Mas quando eu cheguei em Florianópolis, eu como logo entrei na política estudantil também, né? Nesse período eu fui presidente da União Florianopolitana de Estudantes, União Catarinense de Estudantes Secundários, e fui vice-presidente da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundários. Fiquei até 1962, quando eu me elegi vereador. Estudava aqui e fui candidato a vereador lá em Içara, pelo antigo PTB. Eu tinha uma participação muito grande de ajudar, de colaborar junto ao Sindicato dos Mineiros de Criciúma, que era o sindicato da época, era um sindicato muito forte, foi um dos sindicatos mais bem organizados do Brasil. Era a única categoria profissional no Brasil que tinha salário profissional. E era um sindicato reconhecidamente dos mais politizados do Brasil. Então, eleito vereador, eu estudava aqui e era vereador lá. Então, eu ficava aqui a semana e quinta-feira, sexta-feira ia para lá. As sessões da Câmara eram às segundas-feiras. Assistia a reunião da Câmara e me deslocava para Florianópolis. Então foi uma vida muito intensa, participativa, né? Na época governava o Brasil, em 60 até 60, o presidente Juscelino Kubitschek, que tinha como vice-presidente o depois presidente João Goulart. Com o final do mandato do presidente Juscelino, elegeu-se Jânio Quadros. Na época não era automática a eleição do vice. Você votava para presidente e para vice-presidente da República separadamente. O João Goulart era candidato a vice-presidente do Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um grande líder militar nacionalista. O Jango, que era vice do Marechal Teixeira Lott, se elegeu com o Jânio Quadros. O Jango fez mais votos para vice-presidente do que o presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou em 1962, né? E automaticamente, pela sua renúncia, assumiria a presidência o presidente João Goulart. E aí a gente viveu o momento mais importante cívico da história brasileira. Era governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Os militares, o Jango, era vice-presidente, estava presidindo uma missão oficial na China. O Brasil ainda não tinha relações oficiais com a China. E os militares, um grupo de militares, alegou que o Jango não podia assumir presidência porque era comunista, porque estava na China. E empossaram o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, decretando oficialmente a posse dele. O governador Brizola, através de uma rádio, a Rádio Farroupilha, ele morava no Palácio Piratini, requisitou a Rádio Farroupilha, colocou nos porões do Palácio Piratini e começou uma grande campanha pela legalidade, respeito à Constituição. Não tínhamos televisão ainda nacional naquela época. E com a rádio, ele emocionou a nação.
Tivemos o maior movimento cívico da história brasileira, em que os brasileiros foram para a rua, abortaram o golpe, que já havia sido deferido, tiveram que voltar atrás, e aí engendraram uma saída menos desonrosa a eles militares e compuseram um acordo criando o parlamentarismo no Brasil. O presidente João Goulart veio de Pequim, Paris, Buenos Aires, Brasília, e tomou posse dia 7 de setembro sob o regime parlamentarista. Como no sul do Brasil a maior autoridade militar era sediada em Florianópolis, que era o 5º Distrito Naval, aqui comandava as tropas federais, porque estava se montando um confronto. Estava previsto um embate ali no Morro dos Cavalos. As tropas do 3º Exército, que aderiram à campanha da legalidade, se deslocaram até Criciúma. E as tropas do outro lado, em Florianópolis. Então, as tropas estavam lá preparadas, aguardando a determinação superior para esse confronto. Então, a gente conviveu muito lá, porque eu estava aqui em Florianópolis, nós fugimos. Porque como aqui era a sede da direita do golpe, nós fugimos. Eu voltei para Criciúma. Andamos pelo meio dos matos aí, e chegando lá a gente participou muito lá com as tropas do Rio Grande do Sul, da legalidade, que sediaram-se ali. Então houve a população levava alimentação, a população, né, participava muito ativamente com a presença deles lá. Nesse meio tempo engendrou-se aí esse plano do parlamentarismo. Mesmo contra a vontade do governador Brizola, estabelecer esse acordo, o Jango concordou, voltou, tomou posse no dia 7 de setembro. E ele tomou posse com a promessa de se fazer um plebiscito para ouvir a opinião pública se queria presidencialismo ou parlamentarismo. O plebiscito foi realizado uns 5 meses depois e 98% optou pelo presidencialismo. O presidente João Goulart tomou várias medidas que desagradavam os setores conservadores, né, até que tivemos o desfecho do golpe militar de 64. E que hoje é do conhecimento público, né, que os Estados Unidos publica de 20 em 25 anos todos os documentos secretos. Estão ali oficialmente, né, a participação dos Estados Unidos na derrubada do presidente João Goulart. O presidente João Goulart temia em criar no Brasil um novo Vietnã e preferiu abandonar o governo porque provocar no Brasil uma guerra fratricida. Aí veio o golpe militar, eu era vereador, eu tive meu mandato cassado pela Câmara de Vereadores. Só o senhor ou todos os vereadores? Não, só eu, no caso, e Sara, né? Eu era subversivo. Então a Câmara de Vereadores me cassou mediante um ofício enviado pelo coronel presidente do IPM, Inquérito Policial Militar, que eu estava preso. E sem instauração de nenhum processo legal, resolveram me cassar. E o senhor foi preso? Eu estava preso, fiquei 1 ano preso, né? Tive o mandato cassado. Em Içara mesmo? Eu fui preso em Criciúma. Nós ficamos presos em Criciúma, aí foram presos em torno de umas 100 pessoas. E nós ficamos presos em Criciúma até, acho que setembro, de março a setembro, depois fomos transferidos para Curitiba, até o julgamento pela 5ª Região Militar. Fomos absolvidos, aí fomos soltos. Não chegou a ser torturado ainda? Na época ainda não havia tortura psicológica, né? Que nós iríamos ser enviados para a Ilha das Cobras, íamos ser fuzilados, todo um clima. Vocês viviam assustados? Eu era tão jovem que aquilo tudo... Quantos anos o senhor tinha? Eu devia ter 23 anos. Fomos soltos aí em dezembro de 64. E aí, nesse meio tempo, lá foram instaurados processos, né? Eu era auditor fiscal, fui demitido. Eu sofri todas as punições possíveis. Ocorre que solto, como
só tinha poderes para caçar mandato o presidente da República pelo ato institucional número 1. Eu entrei com mandado de segurança e foi anulado o meu processo, a minha cassação. Em janeiro, eu fui eleito presidente da Câmara por aqueles mesmos que me cassaram. Eu fui eleito, aceitei e renunciei, que eu não aceitava ser eleito por covarde. Daí havia aquela coisa de juventude que não resta aqui lembrar. E eu continuei na política, né? Eu fui eleito depois presidente do PTB de Criciúma. Foi a irmã diretora do colégio lá em Criciúma pedir que meu filho deixasse de estudar na escola do colégio, porque eles eram filhos de comunistas.